É uma coisa conversando com gente no Flamengo hoje, que é uma coisa que a gente dizia lá quando o Tite chegou. Então, hoje, no voo de volta, o Flamengo tinha um silêncio, um constrangimento e um peso no ambiente muito grandes, mas não como era com o Sampaoli. Lembra que eu falava no ano passado? O Tite, nas primeiras 3 horas no Ninho do Urubu, disse mais vezes bom dia do que o Sampaoli em 6 meses. Em 3 horas, o Tite disse mais vezes bom dia do que o Sampaoli em 6 meses. E isso ajuda. Isso ajuda para você ter diálogo. Então você chama o De La Cruz, vem cá. Digamos que eu esteja certo. O De La Cruz tem que jogar numa característica diferente. Digamos que eu esteja certo. Você vai chamar o De La Cruz e falar assim, De La Cruz, vem cá, o que está pegando? O que você acha? Na tua opinião, o que está errado? E você vai, com o diálogo, o ambiente melhora mais rápido. É diferente de você entrar no vestiário e o cara toma um soco na cara, né? Como foi no ano passado. O pessoal aqui está muito bravo com relação ao Tite no nosso chat. Pode mandar mensagem que eu estou lendo e não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. O Bira está falando que queria você, PVC, como técnico, que na teoria tá fácil. Porque aqui na prancheta do PVC é difícil entender também essa questão da confiança, né, Hernan? Que ele, como você mesmo disse, falou bastante, tem falado bastante disso. Como recuperar essa confiança, já com uma final antecipada contra o líder Bolívar, né, na próxima semana, no Maracanã, mas antes com o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão. São 2 jogos ótimos para você readquirir essa confiança. E o jogo vai ser no Maracanã. Ou não. E o jogo vai ser no Maracanã, e ali é o ambiente onde o Tite vai ter a grande oportunidade para tentar mudar esse cenário. Por quê? Lembrando que no último jogo no Maracanã contra o Amazonas, esse 1-0, teve gritaria, teve xingamentos, teve aquela coisa toda. Tá crescendo, né, muito essa coisa dentro da torcida, né, da massa da torcida do Flamengo, essa rejeição em relação ao Tite. Então, assim, mais do que vencer e jogar bonito, aquela coisa do vencer e jogar, o Flamengo precisa vencer e convencer o seu torcedor. Então, domingo contra o Corinthians, é uma vitória, ok, resultado para dar alívio, voltar a vencer no Brasileirão. Na quarta-feira, no próximo jogo da Libertadores contra o Bolívar, que é o líder da chave, precisa convencer o torcedor. Aí é o início dessa grande virada. Senão a coisa vai começar. Olha a tabela aí como é que está a chave. O Flamengo está fora da zona de classificação hoje. Não depende dele. Não depende mais dele. Exatamente. O Flamengo precisa que o Bolívar perca ponto. Porque o Flamengo pode chegar ao máximo de 10 pontos. E para ele superar o Bolívar, ele tem que o Bolívar perca pontos, pelo menos 12, ganhando o jogo, um dos 3 jogos que tem pela frente. E se o Palestino ganhar os 2 jogos, ou seja, vamos lá, o Flamengo ganha os 10, o Bolívar ganha do Milionários e perde do Palestino, o Bolívar vai a 12. Se o Palestino ganha do Bolívar e ganha do Milionários, ele também vai a 12, e o Flamengo só fica com 10. Então o Flamengo hoje não depende só de si para se classificar. Ele depende de um tropeço e um tropeço do Palestino. O PVC, olhando essa tabela e esse momento que o Flamengo está de não depender apenas de si para se classificar com essa tabela, dá para a gente chamar de vexame, como alguns comentaristas estão chamando? Se o Flamengo não se classificar, é vexame. Agora, eu me pego muito na lembrança do Boca. Por que eu estou pegando a lembrança do Boca? O Flamengo venceu 2 Libertadores nas últimas 4, né? Nas últimas 5. 19, 20, 21, 22, 23. O Flamengo é grande candidato a ter uma hegemonia nesse período da nossa vida, como a que o Boca teve de 2000 a 2007. E o Boca tropeçava. O Boca em 2007, na última rodada, que meteu 7-0 no Bolívar, estava ameaçado de eliminação pelo Toluca. E ficou em segundo lugar atrás do Toluca. Então, o vexame é se não se classificar. O Riquelme,
sempre disse, de novo a minha comparação com o Boca hegemônico da Libertadores no início desse século. O Riquelme sempre disse, tanto como dirigente quanto como técnico, como jogador, que para o Boca Juniors, ele estava no mata-mata. Então, ele sofria na fase de grupos, classificava e depois ninguém segurava. Então, o Flamengo tem que ter, nesse momento, claro que a torcida quer mais desempenho, mas este momento é de pragmatismo. É de classificar, evitar o vexame e decidir nos mata-matas. O que eu acho que fica difícil para o torcedor é que, por exemplo, o Palestino, que derrotou ontem por 1-0, é o mesmo que foi goleado pelo Bolívar por 4-0 em casa e diante da torcida, né? Que não foi o caso ontem. E aí, por exemplo, agora são 6 jogos e só uma vitória. E a última vitória foi justamente aquela no Maracanã pela Copa do Brasil contra o Amazonas, o mesmo que perdeu para a Ponte Preta na Série B por 3-0. É isso que é difícil explicar ao torcedor. Tem elenco? Tem. Tem um técnico renomado? Tem. Tem estrutura para treinar? Tem. Por que faz esse tipo de jogo? Porque um jogo é diferente do outro. O momento do time não é bom. Os jogos são diferentes. O Bolívar vai ganhar do Palestino, que jogou bem. O Flamengo jogou mal ontem. Ninguém está dizendo aqui que o Flamengo não tem problema. Ninguém... Tinha um desenho, eu não lembro qual era o desenho, cara, que meus filhos viam quando eles eram pequenos. Eu tenho filhos grandes. E dizia assim, como é que era a musiquinha? Eu esqueci o nome do desenho, que coisa absurda. Quando eu tenho um problema e não sei o que fazer, eu penso, até eu resolver. Pink Dink Du. Pink Dink Du, isso aí. E, assim, quando eu tenho um problema e não sei como vencer, eu treino, até eu melhorar. É o que precisa acontecer. Ninguém está jogando para debaixo do tapete. Ninguém está dizendo que o Flamengo está jogando bem. Não está jogando bem. Nem o Tite disse isso ontem. Agora, como é que você resolve? Você resolve indo para o aeroporto, gritando, nem Noé carregava tantos animais. Ou você vai para o campo treinar e vai para a arquibancada empurrar o time. Então, o que eu não entendo é como, em alguns momentos, parece que no Flamengo é proibido perder. Ninguém quer perder. Mas para você tem que corrigir. Tem momentos que o time cai de produção. E aí você precisa trabalhar para recuperar o melhor desempenho. E isso exige cabeça no lugar. Pink Dink Blue, muito bem. O Flávio Sarmento Barbosa mandou aqui também o nome do desenho. Flávio, deve ter filho, né? Eu lembro que o meu sobrinho era apaixonado. Lucas Michel tá falando que eu já tô manjando dos desenhos. Não, esse aí é antigo. Eu acho que a nova geração nem assiste mais isso, né? Você que tem um filho pequeno nunca viu, né? Pink Dink Du. Mas era um bom desenho. Agora, um comentário maravilhoso aqui, Hernan, do Palagano, falando que é imprensa passapanista. Amei. Não tinha escutado mais. É maravilhoso. E quem não é passapanista e não quer ouvir o contra-argumento é a xiita, né? Porque assim, você não ouve o outro argumento, né? Então você tem 2 tipos de gente, né? O passapanista, que é o Hernan e eu, e o xiita, que é você, porque você não ouve outro argumento, né? Então vamos lá, são dois pontos de vista. A questão só é a seguinte: aqui se está tentando enxergar os 2 lados. E onde está a porta de saída da crise? Que tem uma crise, tem. Onde é que está a saída? Se você não achar a porta da saída, você vai ficar dentro do quarto escuro. O problema é que essa saída está difícil. Até aqui na nossa enquete, qual o problema do Flamengo hoje? Está muito embolado. Eu acho que é a enquete mais disputada que a gente fez até hoje. Tite tem 35% dos votos, mas a diretoria tem 34% e os jogadores têm 31%. Está difícil saber como que vai melhorar essa situação, porque está difícil enxergar o problema específico. Eu estou com vocês nessa passapanista aí, porque eu acredito, como o Léo Ribeiro mandou aqui, uma coisa que não dá é ficar pagando multa rescisória todo ano para treinador. Eu não vejo a saída do Tite como uma solução. Vai entrar quem? Quem é que vai dar jeito no time desse jeito, com essa diretoria, com esses jogadores? Essa é a pergunta que fica.
com mais uma multa rescisória, né? Tudo bem que as contas do Flamengo estão em dia, mas essa é a solução, Hernan? Não, então, é exatamente esse é o gancho perfeito que você me deu, porque é o seguinte, o Tite é um cara que não vê rede social. O Tite é um cara que não vê, por exemplo, noticiário, comentário e tal. Ele, claro, recebe um clipping daquilo que é falado, ele tem a assessoria dele, recebe algumas coisas e tudo, mas ele não é um cara que senta na TV, fica vendo, ou abre o computador, ou abre o tablet, o celular e fica lendo rede social. Não é do Tite. Tite vai lá para o campo e vai trabalhar. Ele não fica... e assim, com todo respeito a quem faz isso, tem muita gente no futebol que faz isso, que fica se pautando pelo que está se falando no X, no Twitter, no antigo Twitter. Não é o perfil do Tite, né? Mas, por outro lado, você vê dentro do Flamengo uma ciranda que já vem acontecendo há muitos anos, que é o seguinte: quando um treinador, por mais que ele seja de nome, ou uma aposta, ou um nome diferente, como a gente teve Paulo Souza, o próprio Sampaoli, que é de nome, de renome, e agora o Tite, sempre tem uma sombra chamada Jorge Jesus. E o Jorge Jesus deu uma entrevista falando que não sabe se vai ficar no Al Hilal. E essa semana de instabilidade do Tite começam a surgir os vídeos das falas do Jorge Jesus campeão da Libertadores, das entrevistas coletivas que ficaram marcadas dele. Então, assim, existe também uma situação que parece que é o cachorro correndo atrás do rabo, ou quando você está correndo numa esteira e não chega a lugar nenhum. É uma situação que, cara, não adianta o torcedor do Flamengo ficar lá clicando no arquivo e vendo o que o Jorge Jesus falou lá em 2019. O negócio é olhar para frente e apostar, porque o Flamengo tem sim um grande treinador, que já provou várias vezes que já saiu de crises e conquistou títulos importantes. Eu vi muita gente falar, 8 meses do nada. Calma lá. O Flamengo teve bons momentos. Agora passa por um momento ruim? Passa. Ninguém está aqui falando que há mil maravilhas aqui. Ninguém está criando uma narrativa a favor do Tite. Não, a gente está aqui batendo, inclusive, no futebol do Flamengo, que de fato regrediu. E o Tite tem essa consciência. Mas também não é um motivo para desespero, né?